Estamos de volta em mais um episódio do MVN Podcast e a gente continua aqui com o Fred, com esse assunto que é muito interessante. Gente, não perca, fiquem até o final, que tem um monte de dica bacana e tem coisa boa que ele vai falar no final também. Então não esqueçam de curtir, comentar, ativem o sininho, gente, para vocês receberem as notificações. Fred, seja muito bem-vindo de volta. Bom demais estar aqui com vocês. Para iniciar esse novo episódio, eu queria perguntar para você, quando deve parcelar no cartão de crédito, quando não se deve parcelar? Assim, dá uma orientação pra gente nesse mundo de cartão de crédito para mulheres, que o negócio aqui é tenso. Não, isso é bom, porque assim, normalmente essa dúvida é muito comum, às vezes os alunos me perguntam, e uma coisa que eu sempre oriento é você tentar imaginar o quanto tempo aquela compra vai durar. Então, por exemplo, maquiagem. Vamos supor que você vai comprar ali a base. Quanto tempo dura a sua base? Dura 1 mês, 2 meses, 3 meses? Enfim, eu não sei quanto dura. Mas se for 3 meses, faz mais sentido você parcelar ali em 3 meses, que é o tempo que ela dura. Então, por exemplo, eu já peguei aluno que ele parcelava a compra do mercado. Aí eu falo, pô, mas você parcela a compra do mês? Eu falei, então, você está pagando às vezes a compra do mês passado, nesse mês, e aí dependendo de quando você parcelou, você está pagando ali o que você já consumiu lá atrás. Então, por exemplo, o celular. O celular vale a pena você parcelar no máximo de vezes que você conseguir. Por isso que é importante você ter o controle financeiro. E para isso, se você não sabe, tem um link lá na minha bio com a minha planilha financeira para você conseguir organizar essa vida financeira, fazer o seu planejamento financeiro. Conseguir destrinchar tudo, né? Foi o que a gente falou no primeiro episódio. Para quem não acompanhou, volta lá e assista, porque tá muito bom. O Fred, ele deu uma dica para a gente poder ter mais clareza sobre as nossas finanças, é destrinchar tudo que a gente gasta durante o mês, né, Fred? Então essa planilha ajuda pra caramba. Sim, exatamente. Eu fiz diante das minhas dificuldades e das minhas necessidades, né? Então eu criei e desenvolvi ela de acordo com isso, né? Com a minha necessidade. Às vezes um aluno ou outro, pô, estou sentindo falta de alguma coisa, eu vou, alimento, acrescento mais alguma coisa e atualizo ela, mas é uma planilha bem simples, dá para mexer, mesmo que a pessoa não saiba mexer no Excel, é bem simples de mexer. Eu tenho mais uma dúvida. Assim, para quem não tem, como a gente também veio de família que nunca esse assunto foi normal, né, comum entre nosso dia a dia, como que eu quero conhecer, eu quero saber mais sobre esse mundo de investimentos, não só sobre poupar, mas também sobre investir. Para mim, um dia eu quero fundo, quero ações, essa diferença do que é ações, o que é fundo, o que é cripto, até mesmo nacional, internacional, né, moeda, poder da moeda. Isso é um tema bem complexo, né? Pelo menos para mim, no início era. Hoje eu consigo já entender melhor. Por onde a gente começa nesse mundo? Ótimo. Assim, é complexo, às vezes por falta do desconhecimento. Exatamente. Mesmo, né? Igual, por exemplo, eu acredito que na sua profissão, primeiro dia de aula, você ficou quase chorando, porque era muito difícil, né? Então, no investimento, a mesma coisa. Então, por onde começar, assim, de uma maneira mais fácil, mais simples, para quem não entende nada de finanças, procure entender quais são os investimentos de renda fixa. Talvez esse seja o caminho mais fácil para você entender. Procure entender o que é a inflação, o que pode acontecer com a inflação, o que causa a inflação, o que é um CDB, o que é o Tesouro Direto, que são investimentos, digamos assim, mais simples de você entender. Quando você dominar essa parte de investimentos de renda fixa, aí fica mais fácil de você conseguir entender como é que funciona a renda variável. Porque, assim, de forma bem simplificada, o que é um investimento de renda fixa? Quando a gente fala de Tesouro Direto, é como se você pegasse seu dinheiro e entregasse para o Estado, para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional te paga um juros sobre esse dinheiro. Então, de certa forma, é um empréstimo que você faz para o Estado e o Estado te paga um juros sobre esse dinheiro. Isso é o Tesouro Direto. E aí tem vários índices que pode refletir esse investimento. Ele pode ser um investimento pré-fixado, que é quando você já sabe exatamente o quanto isso vai render em percentual. Tem o pós-fixado, tem atrelado à inflação. Então, por isso que é importante você entender algumas dessas coisas. E o que é, por exemplo, um CDB? Que nada mais é do que você pegar o teu dinheiro, emprestar, nesse caso, para o banco, e o banco vai te pagar um juros sobre isso. Então, esses investimentos de renda fixa, na grande maioria das vezes, funcionam dessa maneira. Você pega o teu dinheiro, empresta para uma instituição, seja ela pública ou privada, e ela te paga um juros sobre isso. Renda fixa é isso. E é seguro? Completamente. É como se você pegasse o teu dinheiro,
falando do Tesouro Direto, né? Você empresta para o Estado e o Estado é quem imprime o dinheiro no país. Então, assim, qual é a chance do Estado te dar um calote? É mínima, porque é só ele apertar um botão lá que ele imprime mais dinheiro e consegue te pagar. Sim. E o problema disso é a inflação, né? Que quanto mais dinheiro imprime, maior a inflação. Incrível. Fred, uma realidade de muitas pessoas hoje em dia é ter o nome sujo. E aí, o que você indica? Assim, aguarda uma renegociação da financeira, do banco, do cartão de crédito. Não tem o dinheiro todo da fatura do cartão. Paga o mínimo, não paga o mínimo, deixa para a próxima, parcela, porque agora tem muitas opções de parcelamento da fatura. Sim. Que se a gente não olhar bem, tem uns juros absurdos. Parcela a fatura, paga mínimo. Então, primeiro é assim, você se organizar financeiramente, por isso que a planilha e o episódio anterior, a pessoa vai entender que precisa ter esse controle para saber justamente quanto que você vai pagar na sua fatura do cartão de crédito. É importante também ressaltar que o quanto você gasta nesse cartão, ele tem que estar dentro do quanto você ganha por mês. Então, sobre pagar o mínimo, essa talvez seja a maior loucura que um ser humano pode fazer, porque os juros do cartão de crédito são absurdos, né? E aí, uma vez que você paga o mínimo... Quem nunca? Exatamente, uma vez que você paga o mínimo, eu falei no episódio anterior, os juros podem chegar a 15% ao mês. Então, pensa que aumenta em 15% o saldo devedor que você tinha lá na frente. Então, você tem que ter muita certeza que no mês seguinte você vai ter o dinheiro para pagar aquela fatura. Então, eu sempre recomendo, assim, se esforçar, pedir para a mãe, para a avó, para o amigo, para qualquer pessoa, para você pagar, depois você dá um jeito de pagar essa pessoa, porque ela não vai te cobrar juros, provavelmente. Né? Tá até rolando um meme agora na internet, né? Eu tô procurando um agiota que não mate, só bate. Exato, nesse nível. Amiga, quanto que você tem na sua conta? Vamos compartilhar o... Vamos mostrar o saldo. Exato, porque assim, é bem pesado. E aí, sobre essa renegociação, vale a pena você entrar em contato com a instituição para você conseguir se organizar e ver dentro do seu planejamento financeiro o quanto você consegue utilizar para pagar uma prestação que seja, para você quitar essa dívida. Então, se você consegue separar ali 200, 300 reais nessa negociação, você tem que tentar encaixar uma parcela que entre ali nesse valor. Ah, Fred, mas eu não consigo. Arruma um jeito de fazer uma renda extra. Então, hoje, assim, dentro da instrumentação, acredito que tenha grupos, assim, que role, talvez, como é que se diz? Trabalho extra, que você pode fazer. E na internet também, cara, tem uma infinidade de opções aí de você conseguir ganhar um dinheiro na internet, né? Ou vender alguma outra coisa, vender bolo, enfim, fazer o que quiser, o que puder para ganhar uma renda extra. A característica de pessoas de sucesso é aprender a vender, né? Dá um jeito. Sim. Exato, porque assim, foi o que eu fiz também, né? Porque quando eu saí do hospital, eu aprendi a fazer tráfego, eu aprendi a fazer página, eu aprendi a fazer design, eu aprendi um monte de coisa. Tipo, criou novas habilidades. Porque assim, para você ter uma renda extra, você não pode se limitar só ali na tua área, você tem que aprender a adquirir novas habilidades. Cá estamos aqui no podcast. Isso aqui também é uma habilidade nova. Exato. Sim. Comunicação. Exato. Assim como você também tem o podcast da Físio. Para quem não acompanha, o nome muito bom, Físio Cash de dinheiro. Cash money. E lá a gente não fala sobre fisioterapia, a gente fala sobre finanças, marketing, sobre prosperidade, sobre como você melhorar a sua vida financeira. O objetivo do podcast é justamente esse. A gente leva alguns convidados, tem eu e o meu parceiro de bancada, que é o Felipe, também especialista na parte de gestão financeira, então a gente troca muita ideia, fala sobre prosperidade. É só para falar de coisa boa. Eita, coisa boa. Eu já vi, hein, gente? Vai sair o próximo episódio, né? Toda segunda às 11 horas. Já assisti o primeiro, tá muito, muito, muito bom, tá legal. Vamos lá, tirem dúvida, perturbem o Fred, gente. Perturba, porque eu perturbava ele no início. Pode perturbar, porque eu ainda não cobro para tirar dúvida. Não, mas é uma pauta muito importante. Ainda, né? Ainda.
Eu achei uma pauta muito importante a gente falar sobre, que a gente estava falando sobre aqui nos bastidores, né, a respeito de investimento em relação à moradia, né, alugar, comprar, qual o melhor momento, financiamento, né? Sim. Qual o melhor momento que você acha, assim, dentro do cenário que a gente está vivendo hoje em dia? Sim, ótimo. Fugir do Brasil! Assim, é uma pergunta complexa, porque depende de muitos fatores, né? Então, geralmente quando eu falo disso na mentoria, eu peço para a pessoa pensar assim nos principais fatores, né? Como está a parte financeira dela, assim, ela está com uma certa estabilidade financeira para ela adquirir um imóvel, para ela comprar, porque ela está, de certa forma, ela está comprando uma dívida, né? Na maioria das vezes. Então, você vai ter possibilidade de arcar com aquela dívida dentro do que você ganha. Você já está com uma certa estabilidade ali familiar, por exemplo, você já está casado ou não, você é solteiro, você quer morar ali naquela região. Então, você tem que analisar alguns fatores para você, por exemplo, não, Fred, mas depois eu posso vender o imóvel. Pode, mas às vezes você assume uma dívida que você não precisava. No meu caso, por exemplo, eu morava em Campo Grande. Para quem não conhece, no centro do Rio de Janeiro. Então, se, por exemplo, imagina se talvez há 10 anos atrás eu assumisse um apartamento lá, eu ia vir com essa dívida para cá. Ou talvez nem teria vindo, continuaria lá. Isso, de certa forma, no meu pensamento, tá? Não é uma regra. Isso, de certa forma, acaba te criando raízes ali naquela região. Isso pode ser bom, como também pode ser ruim. No meu caso, Fred, não fazia sentido eu adquirir um imóvel lá. Então, nem tinha essa perspectiva. Então, hoje, na minha cabeça, faz muito mais sentido alugar um imóvel. Mas por quê? Porque, de certa forma, sou solteiro, não tenho filho, estou, digamos assim, expandindo meu negócio, estou morando num local novo, então, para mim, não faz sentido comprar um imóvel, mesmo tendo dinheiro para comprar um imóvel. Então, hoje eu tenho dinheiro para comprar um imóvel, mas esse dinheiro está investido. E esse dinheiro investido me rende uma renda passiva proporcional, às vezes até maior do que o valor que eu tenho investido, quando comparado com o valor do imóvel. Então, para mim não faz sentido, porque de certa forma eu já ganho esse aluguel com os meus investimentos. Fred, mas você já tem. Mas eu não tinha lá atrás. Lá atrás eu continuei da mesma forma, morando de aluguel e investindo meu dinheiro. Mas isso é uma escolha que você tem que decidir. Não existe melhor ou pior. Tá? Então, muita gente fala, não, é melhor viver de aluguel. Não, melhor você ter tua casa própria. Depende do que tu quer. Então, se eu não me engano, no livro que eu li há muito tempo, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala um pouco sobre isso, né? Sim. Sobre o momento de alugar, o momento de comprar. E a gente vive agora numa fase muito diferente do que nossos pais viveram, né? Eu tenho um apartamento próprio, inclusive lá em Campo Grande. Ai, coisa chique. Mas por falta de orientação mesmo, né? Hoje não mudou em nada na minha vida, porque tá alugado, se paga Mas, assim, querendo ou não, é uma responsabilidade que eu tenho que eu não precisaria ter, né? Que se acontece alguma coisa com o apartamento, enfim, eu preciso estar sempre fazendo manutenção. Mas por conta dessa mentalidade, eu era muito jovem, tive condições naquela época de poder dar entrada, de poder, né, passar pelo aquele processo de obra. Porém, hoje eu com um olhar mais atualizado, um olhar mais direcionado para finanças, hoje eu não faria isso. Por conta disso, eu acho que principalmente a gente que procura sobre oportunidade, né? A gente fala muito sobre ambiência. Hoje eu vivo em um local completamente diferente. Então, assim, é sobre raiz. Sim. Se eu quiser sair do país, eu ainda vou ter que resolver isso, enfim. Então, assim, hoje a gente tem uma visão completamente diferente nessa questão de imóvel, que antigamente era meio que obrigatório. Exato, né? Até pouco tempo atrás, meus pais, principalmente minha mãe, falava, você tem que comprar um imóvel e tal. Mas aí foi, assim, a questão de mostrar. Eu falei, mãe, olha só, o quanto que eu tenho investido e o quanto que eu estou ganhando. Então, o valor que eu tinha investido era menor do que o valor, por exemplo, do apartamento que a gente morava lá em Campo Grande, e o valor que eu recebia por mês era maior do que o aluguel. Então, tá vendo aqui? Tipo, eu nem tenho um imóvel e já estou ganhando, e tudo isso é isento de imposto de renda. Quando você aluga, você ainda tem que pagar o imposto de renda do tem aluguel. Essas questões então, também. assim, depende. E hoje, no momento atual que a gente vive, por exemplo, em março de 2025, se você está vendo agora, a taxa Selic está elevadíssima. Então, isso significa que o dinheiro está mais caro. Então, se você pegar um financiamento com essa taxa, você vai pagar muito mais caro num imóvel. Então, hoje não é o melhor momento para você fazer isso. Então, talvez
Se você pensa em financiar, espera a economia melhorar um pouco, a taxa Selic baixar um pouco, para você exatamente buscar um financiamento mais barato. Por isso que é importante estudar sobre finanças, para você entender. Sim. Porque alguns anos atrás eu também não sabia sobre isso. Então, essa questão do financiamento, ela varia de acordo com a taxa Selic. Então, a taxa Selic mais elevada, o dinheiro fica mais caro. A gente, você sabe o que é a taxa Selic? É isso. Isso é muito importante. Você sabe o que significa? Deixa aqui nos comentários. Mas é muito importante assim, a gente estudar sobre isso. Eu também vou confessar para vocês que eu nunca tive tanto interesse. Ultimamente, eu tenho pesquisado mais sobre o assunto, não tenho visto a fundo, né? Mas é algo que, quando começa a nos desesperar, assim... É aquele geralmente da água tá batendo na bunda. É exatamente isso. Geralmente a gente tem um start quando a gente tá no fundo do poço, né? Fala, cara, eu tô aqui, não quero mais voltar. Eu não cheguei em nome de Jesus, mas assim... Não, o fundo do poço que eu digo tá enrolado financeiramente, mas, assim, tá mais apertado. O país, na verdade, tá vivendo uma situação muito complicada, né? Então, a gente precisa, na verdade, recorrer a outros meios. Se a forma tradicional que a gente tá vivendo não tá sendo tão satisfatória assim, o que eu posso fazer pra melhorar? Foi os meios, né? Abrir a mentalidade, né? Abrir por exemplo, não precisa nem ir muito longe, pô. Você pega o teu salário do mês passado, ele não aumentou muito de um mês para o outro, provavelmente é a mesma coisa proporcionalmente falando. Mas olha o preço do café, olha o preço do ovo, quanto tudo isso aumentou e você consome isso diariamente. Um dia desse, que eu achei minha carteira de trabalho e fui ver meu primeiro salário. Cara, era R$280. Eu falava, caraca, eu era muito feliz com R$280, gente. Não, eu era feliz quando a galinha chorava, gente. Hoje a galinha nem tá chorando mais. 3 ovos por R$10, não existe mais isso. Aumentou 20%. Hoje são 10 ovos por R$30. Sim, como disse meu marido um dia desse, não, vamos comprar camarão. Não dá não. Não, quer ser fitness, não dá mais pra ser fitness, amor. Não, mas é muito bizarro mesmo. Tem que se autovalorizar, criar novas habilidades, sim, né? Investir. Investir, porque é isso. Quando você investe, é uma maneira de você conseguir fugir um pouco da inflação, né? Porque a inflação vai tomando ali o teu poder de compra, as coisas vão ficando cada vez mais caras, você vai ganhando o mesmo salário e as coisas vão só aumentando de preço. Isso também me motivou muito, porque eu fiz uma conta do meu piso salarial da fisioterapia de 2015 a 2021, dá 8 anos, né? Então aumentou 36%. E aí eu fui comparar com alguns outros itens básicos, por exemplo, a cesta básica, conta de luz, conta de água, tudo tinha pelo menos aumentado 60%. A cesta básica tinha aumentado 88%. Em 8 anos, 36%. Exatamente. O ovo em meses, 20%. Exato. Então essa conta não fecha, sabe? Então a única forma de fazer isso é investir no dinheiro. Não existe outra possibilidade. E todas as pessoas que ficaram ricas, elas investiram. Ninguém que investe, né, fica triste. A verdade é essa. Se arrepende. Alguém que investiu certo, estudou, né? Não tô falando aquela galera que vai no oba-oba, mas assim, alguém que estudou não se arrepende de ter Não, o único arrependimento. Se arrepende que não fez antes. Começou o arrependimento comum do investidor é não ter começado antes. É sempre mas, isso. Fred, me conta uma coisa aqui que surgiu uma curiosidade. Nesse tempo aí de reforma, investindo, estudando, já aconteceu alguma merda assim financeira? Tipo, putz, fiz uma merda. Já. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Acho que tem, sei lá, 2 anos. Eu já tinha o dinheiro, né, para trocar de computador. Eu tinha um computador que já estava muito antigo. Eu estava querendo fazer esse investimento porque eu estava trabalhando mais no digital e precisava de um computador melhor. E aí apareceu um computador, era o Mac, que eu já estava pesquisando para comprar, estava R$7.000. E aí ele falou, ótimo, quando chegar em casa vou botar aqui no cartão, eu já tinha o dinheiro para pagar, estava super tranquilo, de boa. Cheguei à noite, cansado, não façam isso cansado. Tenta fazer isso, já começa por aí. Tenta fazer todas essas tomadas de decisões de manhã, quando você acaba de acordar, para não fazer besteira. E aí eu passei o cartão, beleza, alguns dias depois recebi uma mensagem, você confirma a compra no valor de 7 mil? Confirmo, beleza. E aí fui olhar a fatura do meu cartão, como eu sempre olho assim, alguns dias, só para ter um controle maior. Aí eu vi que tinha R$7.000 a mais na minha fatura. Né? Então, a fatura... À vista. Tem um momento que você foi simplesmente à vista. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí eu tinha dinheiro para pagar, então estava tranquilo, mas só que, tipo assim, ao invés de eu pegar esse dinheiro e parcelar em 12 vezes, era 7 mil que eu deixaria de investir naquele mês, né? Isso que era uma outra pergunta que eu ia te fazer agora.
eu tenho o valor, mas tem uma possibilidade de parcelar. Então é mais vantagem parcelar e investir sem juros. Sim. Né? E aquele valor você investe. Eu invisto aquele valor. Por exemplo, o que eu ia fazer era o seguinte, eu ia pegar, ia pagar a primeira parcela, o restante eu ia deixar investido e ia pagando ali mês a mês. Isso era o que eu ia fazer. Mas não deu certo. Não e aí rolou, no mês seguinte eu tive que pagar. A fatura de 2 dígitos lá me assustou um pouco, mas paguei e deu tudo certo. Mas assim, meu Deus, eu ainda tentei. Por ele ter já o valor. Eu falei, não, vou cancelar a compra e fazer de novo. Aí a mulher me falou, mas aí não vai estar no mesmo preço. Aí eu falei, então, vambora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Deixa. Mas assim, é isso, por isso que é importante. Eu já tinha o dinheiro, então era uma dívida que eu tinha condições de pagar. Então, sofreu tanto. Sofri alguns dias só, mas passou. Foi só um susto. Sofreu com a consciência e falou assim, não, mas eu tenho. O negócio é quando sofre, você fala, da onde eu vou tirar? Exatamente. Pois é, isso que é o pior. Por isso que é importante você criar novas habilidades para você ter outras possibilidades de ganhar dinheiro. Né? Verdade. E além da planilha, lá na sua rede social, você tem mais algum serviço que você ofereça que ajude a galera a sair? Sim. Pega na mão do Fred, vai! Sim, então, hoje, além da planilha, tem a consultoria, que aí a pessoa tem ali mais ou menos 1 hora, 1h30 para tirar todas as dúvidas. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui numa consultoria, era basicamente isso, né? Eu vendendo ali toda a minha experiência, todo o meu conhecimento para você, com qualquer pergunta que você faça. Então, você tem ali 1h30 comigo para tirar todas as suas dúvidas. E tem 2 mentorias. A mentoria em grupo, que é onde eu abro ela periodicamente, onde eu faço uma turma pequena. Apesar de ser em grupo, eu gosto de fazer uma turma pequena para eu conseguir dar atenção individual, porque eu sei que vão surgir necessidades diferentes de cada um dos alunos. Nessa mentoria eu falo sobre finanças, então eu falo muito sobre mentalidade, foi o que a gente conversou aqui, a parte de organização financeira e a parte de investimentos. Para o leigo, que não sabe nada, que não sabe nem o que é inflação, até a pessoa que quer investir no exterior, por exemplo. Então, a ideia da mentoria em grupo é essa. E tem a mentoria individual, que é como se a pessoa tivesse eu, Fred, como seu consultor ali, te acompanhando durante um período que você precisar. Então, esses são os serviços que eu tenho hoje. Se você quiser, é só me procurar lá no Instagram, é @FredRezende com Z. Só me procurar, me manda mensagem lá no direct, fala que veio através daqui, que aí eu penso num valor legal para você. Tamo com, olha, a MVN tá com. Você que comentou ali que não sabia o que é a taxa. Aí, ó. É o seu momento. A bola foi levantada. Corta ela. A hora é essa. Fred, queremos agradecer por mais um episódio. Muito obrigada por você ter vindo. Tem presentinho pro Fred. Aí sim. Aí sim. Tem presentinho pra você. Valeu, hein? Aí sim. Gostei. O negócio tá chique, hein? Pra você ter lembrado o podcast. Nossa, alto nível, hein? Gostei, hein? Diferenciado, quem tá curioso, hein? Lá no Instagram, a gente colocou, vamos deixar lá nos destaques, olha isso aí, essa luminária, ficou bem legal. Vou mandar foto pra vocês depois. Vocês vão gente, muito com obrigada. Certeza. Gente, eu que agradeço a todos. Obrigado. Tchau, galera. Gente, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso é um assunto que precisa ser propagado. Beijo.